Brasil sempre foi Brasil? Desde quando o Brasil é Brasil? Quer saber a resposta dessas perguntas? Vem comigo! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre formação territorial do Brasil. E a formação territorial do Brasil, ela tem relação direta com o período inicial do capitalismo, uma fase que chamamos de mercantilismo, quando ocorreram as grandes navegações, as grandes expedições marítimas elaboradas pelos europeus. E quais foram esses países, que fizeram essa expansão territorial através da colonização? São 5 países principais: França, Espanha, Inglaterra, Portugal e Holanda. Esses países ocuparam as terras da América e da África. Por isso que hoje na América a gente tem aí uma distribuição de idiomas. É o idioma inglês, o idioma português, o idioma espanhol. Tudo isso relacionado ao processo de colonização. Mas o que é a colonização? A gente fala muito sobre isso, mas será que a gente consegue entender de fato que isso era, na época do mercantilismo, um modelo econômico? E o que sustentava esse modelo econômico era a escravidão, Era esse processo de exploração territorial, esse processo também tinha ali como marca principal a exploração da natureza e da mão de obra, das pessoas, dos seres humanos. E quando a gente fala em Brasil, em América, a gente sabe que falamos num descobrimento, falamos numa descoberta de território, mas antes dos portugueses pisarem aqui no Brasil, antes do Brasil ser Brasil, já existiam mais de 4 milhões de indígenas que viviam aqui. E essas pessoas criaram identidade com esse território, já tinham estabelecimento de culturas, de crenças, elas estavam organizadas em comunidades, tinham ali as suas aldeias, os seus grupos estabelecidos, Cada um tinha o seu nome, cada um tinha o seu dialeto, cada um tinha o seu costume. A gente tem muita mania de olhar os indígenas e achar que eles são todos iguais, mas não é bem assim. Eles possuem muitas diferenças entre si, Tanto em questão das pinturas, em questão da localização, das atividades que eles praticavam para a sua sobrevivência, Aquilo que chamamos de subsistência. E quando os portugueses chegaram aqui, gerou um certo conflito, Porque ninguém conhecia os portugueses. Os indígenas não conheciam os carapálidas não conheciam os indígenas. E os portugueses, eles não esperavam chegar nas Américas e encontrar alguém. Para os europeus, a lógica de expansão territorial era uma lógica de encontrar terras vazias, terras que não estavam sendo ocupadas, Terras que não existiam no mapa do mundo eurocêntrico. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando para vocês: quando que o Brasil se tornou Brasil? O Brasil sempre foi Brasil? Bom, o Brasil ele sempre existiu, mas esse nome Brasil, ele surge através de uma exploração, da exploração do pau-brasil. É o pau-brasil que dá o nome do nosso país, E a partir do momento que o Brasil se transforma num país, é porque já houve ali o estabelecimento de uma política que colocou ele como um país. Antes disso, o Brasil, ele era uma terra que era dividida para cada comunidade indígena. Então não existia uma ideia de delimitação territorial, de expansão territorial pautada nessa constituição de país. E na verdade o Brasil ele só vai se tornar um país mesmo depois. Nesse período, a Europa ela tinha como principal objetivo expandir o seu território, conhecer novas terras, conhecer novas rotas marítimas. E através disso, eles reuniram esse interesse que eles tinham de expandir o território com os interesses da burguesia, que era expandir os seus mercados. E nesse contexto surgiu a América, surgiu a África. Mas surgiu como? O português abriu um buraco ali, brotou o Brasil? Não. Esses territórios já existiam,
Mas surgiu em quê? No mapa eurocêntrico, o mapa que vê o mundo através da ótica do colonizador. Então foi nesse período que o Brasil se transformou em Brasil, mas ainda não se transformou no Brasil país, sabe? Era uma colônia. E quando eu falo colônia, eu falo de uma área destinada para a exploração. Só isso, tá? Não rola sentimento, não. É só ali uma área que é destinada para o colonizador extrair tudo que ele quer, levar para a metrópole e transformar em manufatura. O nome disso é uma economia, né, chamada de pacto colonial. O que seria esse pacto colonial? A colônia, ela era uma área de exploração, né? A metrópole era a área para onde iria essas matérias-primas. Então o colonizador ia na colônia, explorava todos os recursos naturais, levava para a metrópole. Lá na metrópole ele transformava essa matéria-prima em manufatura e exportava. Vendia para a Europa, para a Ásia e também vendia para as colônias. Então, a colônia, ela produzia essa matéria-prima e também era obrigada a consumir esses produtos. Através dessa lógica, a Europa foi enriquecendo absurdamente. E as colônias? As colônias foram ficando cada vez mais abandonadas, cada vez mais exploradas, cada vez mais imundas e sem nenhum tipo de estrutura para se transformar em um país. Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram habitantes. Aqui no Brasil existiam mais de 4 milhões de indígenas. E esses povos ocupavam o território brasileiro. Esses povos tinham cultura, costumes, identidade, afetividade como seu lugar de moradia. Os índios estavam nus e os portugueses estavam de roupa. E esse é só um exemplo do que era muito estranho. Duas culturas muito diferentes, idiomas diferentes, crenças diferentes, objetivos e prioridades diferentes. E tudo isso foi ali, ó, existindo nesse período inicial. Bom, até o século XVI, quem comandava ali essa parte da exploração, quem era escravizado, eram os indígenas. Comandavam não, né? Eram comandados. Foi só no século XVI que os africanos vieram para o Brasil para servirem na condição de escravo. A partir do século XVII, no Brasil começaram a existir atividades de agropecuárias. O que seria isso? A agricultura, né? O cultivo ali dos alimentos no solo e a criação de animais. E quem trabalhava, quem servia como mão de obra escrava? Os africanos. E os índios ficavam ali naquela perda de territórios, eles eram mortos pelos portugueses e uma série de coisas foram sendo estabelecidas. Podemos citar também o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil em duas terras, tá? Isso que conhecemos hoje como Brasil era dividido ao meio, era partilhado pelo Tratado de Tordesilhas. A parte do litoral ficava com os portugueses, a parte do interior brasileiro ficava com os espanhóis. E em 1536, os portugueses dividiram a sua parte em capitanias hereditárias. Por quê? Fazendo essa ocupação, era muito mais fácil para eles dominarem esse território, não perder esse território para a Espanha. E, após esse período, eles perceberam que essa divisão de terras e capitanias hereditárias não foi reverberando muito, então eles tiveram que tomar outras decisões. Depois, com o Tratado de Madrid, essa divisão territorial ela é desfeita e os portugueses ficam com a parte do interior do território, mas ainda não conseguiam conquistar o Acre. Em 1750, o Brasil fica com essa parte do território, sem a partezinha ali territorial do Acre, e só conseguem conquistar o Acre, né, os portugueses, no caso, só conseguem conquistar o Acre em 1903, com o Tratado de Petrópolis, né, quando o Barão Rio Branco conseguiu ali conquistar essa terra, essa parte ali do território que era da Bolívia, passou a ser parte do território brasileiro. Então, tudo isso vai marcar aí pra gente a formação do território brasileiro. É claro que tem muito mais coisa pra gente conversar, mas a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso e hoje eu fico por aqui. Um beijo!